Só pra gente dar uma pincelada, meu povo, a prova das mulheres ficou assim. Apenas 3 cumpriram, Anne, Carol e Elisa. Breteus foram vetados da prova dos casais por Elisa e Adbala. E a Anne e o Pelanza precisam de um milagre. Se não vencerem a prova dos casais de hoje, estão na DR pelo pior saldo do ciclo. Pós-prova, Adbala deu um sermão na Elisa e pediu para ela não confiar só nele quando eles estiverem fazendo prova juntos. Ele disse que a moça coloca muita confiança nele e dispersa na prova. Que quando ela está fazendo a prova sozinha é uma coisa, quando está fazendo com ele é outra coisa. Enquanto o casal discutia, o Passa pediu que eles evitassem de discutir na frente dos outros, porque aparentemente tinha alguém observando a conversa deles. De acordo com o Passa, era a Adriana. E a Lu ficou furiosa com o Haddad e acusou ele de lhe atrapalhar durante a prova. Ela reclamou que o Haddad não parava de falar e lhe desconcentrou. Os dois discutiram e ela chegou a mandar a Haddad calar a boca algumas vezes, hein? Eita! Depois Elisa e Adbala deram conselhos ao casal. Albert não poupou críticas a Brenda e Matheus, continua falando do casal e acha que os dois devem recalcular rota. Ele não está concordando com o comportamento de Breteus, não. Já a Adriana, gente, fica nítido aí que ela não concorda com muitas das coisas que o Albert fala. Enquanto o Albert falava mais um pouco, a Adriana ficou em silêncio observando o marido. Albert voltou a criticar o comportamento da Brenda no quebra-power, disse que faltou humildade na moça, pelo fato dela ter saído, ter largado a dinâmica, não querer ouvir os demais, e também que ela pecou aí por uma questão com a direção. O fato da Brenda acusar a direção de mentir para ela. Depois de algum tempo, Brenda e Matheus se achegaram ao quarto de Adriana e Albert. Eles conversaram bastante por ali. E o Albert, só para resumir, aconselhou Brenda e Matheus e disse que a Brenda errou no quebra-power, tá? A Brenda disse que entende a posição aí do Albert, né? Entende do que ele estava falando, mas que no quebra-power ela chegou ao seu limite. Aliás, falando do fato da Brenda ter acusado a direção de mentir para ela, ontem, durante o programa, a Galisteu deixou claro que Carol e Mussunzinho não receberam nenhuma advertência da produção após os esbarrões e as ombradas do Mussunzinho no Matheus. Ou seja, o Carelli desmentiu a Brenda, hein, gente? Fez a moça passar por doida. O diretor deve ter ficado pé da vida. Aparentemente, o afronte da Ruiva saiu caro. Acreditava-se que o Mussunzinho teria levado uma chamada quando as câmeras foram para a área externa ontem, antes da prova das mulheres. Mas era somente a Galisteu desmentindo a Brenda mesmo. Aliás, o próprio Mussunzinho disse que não gostou do comunicado da produção não, né? Do comunicado aí da Galisteu. E que ficou um ponto de interrogação. E aí, gente, quem tá falando a verdade na coisa toda? Quem mentiu? A direção ou a Brenda? Quando menos se esperava, rolou um pedido de trégua, um pedido de desculpas. Isso mesmo, a Brenda foi se desculpar com a Carol e rolou até abraço entre as duas, acreditem se quiser. Depois, no quarto, Matheus chegou a zoar com a situação e disse que ficou com vontade de dar um abraço no Mussunzinho também. E isso ele estava falando em tom de brincadeira, pelo fato aí da Brenda ter se acertado com a Carol. A Brenda disse que tinha que ter coragem para abraçar o Mussunzinho, que abraçar a Carol é uma coisa, o Mussunzinho é outra. Depois Matheus comenta que ficou feliz por Brenda ter se acertado com a Carol, porque isso dá uma revigorada e coisa e tal. Gente, teve mais, hein? Fofoquinha aí, o Matheus, ele tá indignado com a postura do Albert, criticando ele e a Brenda, e ele relembrou que o Albert também já se descontrolou com a Adriana. O Matheus está falando dos conselhos que tem recebido do Albert, que parece que o Albert está apontando o dedo para eles. A Brenda concordou e disse que sente a mesma coisa. Por isso, ela disse que ela e Matheus devem ficar sempre de olhos abertos. Foi aí que o Matheus relatou que já presenciou, já ouviu aí o Albert se descontrolando com a Adriana, gritando com a Adriana. Brenda também deixa muito claro que Adri e Albert são aliados deles, mas que eles não podem esquecer que o Albert é muito jogador. Depois o casal começa a falar do Adson, gente, do Adbala, e o Matheus disse que vai ter pelo menos 2 processos contra ele. Eita! Isso porque o Adbala acusou o Matheus de bater em mulher e a Elisa teria repetido, então seria um processo contra a Elisa e outro contra o Adbala.
Voltando a falar no Albert, o Matheus passou a enumerar as situações que desabonam o rapaz. Ele não acha que o marido da Adriana tem a moral para falar dele e da Brenda, que ele já surtou também, né, o Albert, já quis desistir do programa e que, inclusive, Matheus aponta aí que o Albert proíbe a Adriana de beber. Eita, meu povo! Do outro lado, o Albert deixou muito claro para Adriana que tá de saco cheio de Brenda e Matheus, inclusive de ficar falando deles. Albert afirma que tá de saco cheio, que ele não quer explodir, que Brenda e Matheus não são filhos deles, que parece que eles estão pegando os problemas para eles, ele e a Adriana, no caso. E ele também deixa muito claro que se a Brenda continuar com essa atitude arrogante, que chega falando, ele não é obrigado a se retratar com ela não, que ele respeita ela por ser mulher, mas que se ela não baixar a bola, ela não precisa nem olhar na cara dele. Eita! Albert afirma que chegou um limite, que só existe Breteus na casa, só esse assunto, que ninguém mais está suportando e ele também não. Eita, gente, será que vem aí a treta amor? Albert versus Breteus? O que vocês acham? Estão do lado de quem? Anne Pelanza e Carol Mussunzinho falavam sobre pedidos de casamento e o Mussunzinho contou que foi pedido em casamento por Carol e aceitou de cara, gente. Os dois casais estavam ali relembrando as suas histórias e a Anne revelou o seguinte, que ela já pediu Pelanza em casamento 7 vezes. Não uma, não duas, mas 7 vezes. Segundo Anne, o rapaz não aceitou nenhuma das vezes. E a resposta que ele dá aí para a moça é que ele quer fazer de uma outra forma, que não é assim que ele gostaria que fosse e tal. Inclusive o próprio Pelanza, que estava ali no momento, confirma que ele quer que o pedido de casamento aconteça de uma outra forma. E aí, gente, vocês continuariam insistindo, tendo um pedido negado 7 vezes? Tem que amar bastante, hein? O que vocês acham? Só tem uma coisa que resume, meu povo. Eita, a trajeita. Tamo junto.